Iniciamos na videoaula de hoje o capítulo 18 do módulo 6. Nós continuamos na prosa romântica no Brasil. Só que agora essa literatura romântica, ela é regionalista, que é o tema da nossa aula de hoje. Nós temos acompanhado nas nossas videoaulas que a produção e a circulação dos romances românticos no Brasil teve grande destaque, muita circulação e aceitação do público leitor durante o século XIX. Ganharam grande destaque autores como Joaquim Manuel de Macedo, com seu único livro, mas que foi o único livro que ganhou destaque famoso, que foi A Moreninha. Nós temos José de Alencar, autor de vários livros durante esse período do romance romântico, como A Senhora, que é o período que ele fala sobre o romance urbano ou de costumes, como é também chamado, o sertanejo, que é o romance sertanejo, o Guarani, que é a fase do romance histórico de José de Alencar. Temos nesse período também de grande efervescência da nossa literatura brasileira, o romance Escrava Isaura de Bernardo Guimarães. Muito famoso, foi traduzido para várias línguas, foi tema de novela, a Escrava Isaura, e de filme também. E nesse século XIX, nós temos um iniciante na literatura brasileira que começa neste período do romance romântico no Brasil, que é Machado de Assis, que publica em 1872 o seu romance Ressurreição. Machado de Assis destaca-se na escola literária do realismo, que nós vamos ver mais adiante. Mas ele inicia durante a escola do período do romance, escrevendo a sua prosa, o seu livro de romance Ressurreição. Agora nós estudamos o final da prosa romântica no Brasil com a literatura romântica regionalista, onde os romancistas eles trazem uma nova abordagem com um olhar mais voltado para a realidade. Nós vimos que o romantismo no Brasil já havia produzido uma série de romances de costumes, como A Senhora, de José de Alencar, como A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, a poesia condoreira com Castro Alves, na terceira geração da poesia no romantismo brasileiro, a indianista, na primeira geração da poesia no romantismo brasileiro, com Gonçalves de Magalhães e principalmente com Gonçalves Dias, que consolidou uma certa noção de nacionalismo. E alguns romances regionalistas, como podemos ter como exemplo o próprio romance O Sertanejo, de José de Alencar, ele abre o panorama do leitor daquela época para uma realidade que extrapola a unidade da cidade do Rio de Janeiro, como falando do sertão do Brasil no romance O Sertanejo. Só que agora o nacionalismo é lógico que ele continua nesse período do romantismo brasileiro. Só que com novos romances regionalistas e com uma nova perspectiva, um novo olhar desses escritores, que vai tratar do homem e a sua relação com a natureza, uma descrição de maneira mais detalhada, uma análise da realidade social brasileira de forma mais fiel, fugindo daquela postura idealizadora que nós vimos, ao longo do estudo do romantismo no Brasil, principalmente lá na primeira geração, Nós vimos isso na geração da poesia no romantismo brasileiro. Uma linguagem mais expressiva, e o nacionalismo continua
porém o homem e a sua relação com a natureza, por vezes de forma bastante detalhada. Essa nova forma de escrever os romances desse período da literatura romântica regionalista, ela vai dar força e material para os romances regionalistas da geração de 1930, que é bastante conhecida pela denúncia social, por mostrar os problemas e modos de vida do brasileiro e por representarem o Brasil para além das grandes capitais nacionais, como, por exemplo, o Rio de Janeiro e São Paulo. Entre os principais escritores desse período temos Bernardo Guimarães, um mineiro que estudou na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, casou-se, teve 8 filhos, exerceu vários cargos na carreira política, com uma breve passagem pela vida jornalística quando morou no Rio de Janeiro. Das amizades mais frutíferas dele foi a de Álvares de Azevedo, da segunda geração da poesia no romantismo no Brasil, a ultrarromântica, que nós já estudamos. Com ele fundou a Sociedade Epicureia, quando ambos eram estudantes do Largo São Francisco. Dessa amizade e produção literária, Bernardo produziu, segundo alguns críticos, sua melhor poesia, chamada O Bestialógico, de vertente satírica, burlesca e erótica. Essa obra, porém, não foi publicada, principalmente pelo seu teor, e praticamente se perdeu. No entanto, os poucos poemas que sobreviveram ao tempo revelam traços de que no início do século XX passaria a ser denominado de surrealismo. Assim, segundo Haroldo de Campos, Bernardo Guimarães é também um precursor do surrealismo no Brasil. Só que o prestígio e fama de Bernardo Guimarães vem quando ele publica o romance A Escrava Isaura em 1875, onde ele faz uma crítica ao sistema escravocrata, fazendo uma defesa à abolição da escravatura, a despeito de uma heroína ser uma escrava branca. E foi uma das primeiras obras a apresentar de forma explícita ao leitor a questão escravocrata e a denúncia de suas mazelas. Então, uma das primeiras obras em prosa, né, gente? Bom, a narrativa romântica fala dos sofrimentos da Isaura até seu final redentor. A crítica não o tenha considerado como um bom romance do ponto de vista literário, por ele ter sido escrito de uma forma excessivamente espontânea, com uma linguagem sem nenhum refinamento, o folhetim ele cai no gosto do leitor da época, contando a história de Isaura, que é filha de uma escrava negra com o feitor de escravo branco, o qual vive como agregada na casa grande. E ela torna-se alvo de disputa entre seu senhor, o Leôncio, o cunhado deste, Henrique, e Isaura sofre todo tipo de dor e sofrimento até encontrar a redenção com seu verdadeiro amor, que é Álvaro, que a salva de seu senhor Leôncio. Destaca-se também nesse romance a idealização da figura feminina, própria de uma percepção romântica da época em que o amor e os bons sentimentos estão acima dos interesses comuns, do dinheiro e da riqueza, por exemplo. E mesmo à mercê das figuras masculinas que possuem maior poder sobre ela, Isaura mantém-se um patamar de dignidade e de conduta moral elevada.
Outro romance muito conhecido de Bernardo Guimarães é O Seminarista, publicado em 1872, que também traz outro tema polêmico, só que dessa vez o celibato por parte do clero, contestando essa exigência do celibato e apontando os prejuízos que isso causa. Além disso, o livro é construído com fortes tons românticos no que se refere à construção de um amor impossível, ao sofrimento amoroso e à morte e loucura como modos de evasão, de fuga de uma vida vazia e sem significação. O Seminarista também oferece ao leitor uma típica trama romântica, mas sem deixar de lado o retrato vivo das crendices e um tom de denúncia sobre temas considerados tabu, como o do celibato clerical. Seu regionalismo se refere, portanto, à vida rural mineira, fruto de sua vivência, dando às narrativas um caráter mais documental, principal contribuição dessa geração de ficcionistas românticos, do qual Bernardo Guimarães faz parte. Assim, o que se nota é o registro da vida sertaneja. Além disso, verifica-se uma forte influência dos modos de construção e de linguagem das narrativas orais, aproximando o autor de um contador de história. Aqui tem um pouco do resumo do livro Seminarista, que trata da história de Eugênio e Margarida, dois jovens que se amam desde a infância. Ele é obrigado pela família a entrar para o seminário, tolhendo, ou seja, a sua personalidade, porque não fazia parte do perfil dele. Em comum acordo com o sacerdote, a família inventa que Margarida havia se casado. Bom, no final do romance, Eugênio volta à cidade natal e encontra Margarida bastante doente. Depois de encomendar o cadáver, Eugênia sobe no altar para celebrar a missa, onde, totalmente transtornado, arranca os paramentos sacerdotais e os projeta no chão, dando indícios de loucura. É considerado pelos críticos como sua melhor obra, mas não foi a que caiu no grande gosto popular. A que caiu no grande gosto popular foi A Escrava Isaura. Agora, o segundo romancista que se destaca nesse período da literatura romântica regionalista é Visconde de Toné, que caminha entre a política e a literatura. Ele é de uma família aristocrata de origem francesa que vivia no Brasil, de carreira militar, exerceu vários cargos políticos, consolidando uma extensa carreira na política brasileira até a queda na monarquia. Um perfil conservador na política, desistiu da vida pública quando houve a proclamação da República. Na literatura, ele lutou contra as influências francesas, buscando uma literatura com perfil e identidade tipicamente nacionais, o que se evidencia na sua produção literária e, sobretudo, em sua obra mais importante, Inocência. Além da ficção, produziu escritos de sociologia e história e na música, composição e prática de instrumento. Bom, ele é conhecido na literatura com essa única obra que é Inocência, de 1872, né? E ele caiu num grande gosto popular, tanto no país quanto fora dele. Foi produzido para vários idiomas, inclusive o japonês, e teve sua obra publicada na França, Alemanha, Itália, Bélgica, Dinamarca, Suécia, Polônia, Argentina e Japão. A Inocência, ela traz componentes tipicamente românticos, como a idealização da figura feminina, impedimento do amor, o sofrimento do amor, o final trágico dos apaixonados, que são vítimas das convenções sociais, né? Quanto do caráter documental
Ele é muito realista, trazendo os costumes, as tradições e os modos de conduta da vida interiorana. Ele traz uma descrição mais realista do cenário da vida sertaneja, conhecida por sua experiência, como salienta o próprio autor, e não construída nos gabinetes, que dão à obra um caráter de ineditismo na literatura brasileira e lhe permite alçar uma posição de precursor do regionalismo de maior densidade psicológica e do retrato realista. Inclusive no resgate de um falar local marcada por brasileirismos e particularidades linguísticas desta região. Nesse romance Inocência, ela traz uma singela história de amor entre Inocência e Cirino, que retrata o duro e relativamente cruel dos códigos de conduta e honra que acabam por levar os protagonistas à morte. Ela é prometida em casamento por seu pai, um homem autoritário e ciente de certa noção de honra, a um homem rude e honesto. Só que Inocência se apaixona pelo jovem Cirino. E o impedimento para o amor dos dois é a promessa feita pelo pai da moça e o comprometimento com o Manecão. Diante da descoberta do amor ilícito em nome da honra, Manecão mata Cirino. E Inocência, desgostosa e infeliz, deixa-se morrer. Em certa medida, essa obra revela ao leitor também a formação e a organização do sertão brasileiro. De um lado, Pereira, o pai de Inocência, do outro, Manecão, o noivo, que representa os costumes conservadores do século XIX, né? O sertão e sua forma de constituição, em que honra e palavra possuem conotação diversa no ambiente urbano. O final trágico de Inocência evidencia a força dos costumes e da tradição sertaneja. O terceiro e último romancista desse período da literatura romântica regionalista é Franklin Távora. Um cearense de nascimento, graduou-se em Direito e exerceu, além da advocacia, o jornalismo, a política e também a literatura. Ele atuou em vários cargos políticos e, ao ingressar na política, chegou a ser deputado provincial. Quando morou no Rio de Janeiro, dedicou-se ao funcionalismo público e ao jornalismo, com participação na Revista Brasileira como fundador e diretor. Ele empenhou-se no retrato da realidade nordestina e do cangaceiro, evidenciando a vida com as secas no sertão. O Cabeleira, publicado em 1876, é o seu romance mais famoso, que trata do cangaceiro José Gomes, o Cabeleira.
E a narrativa, embora com tons realistas e combativa, recai na estrutura melodramática dos romances românticos. O cabeleiro, ao reencontrar seu amor de infância, Luizinha, abandona sua vida de criminoso e dispõe-se à total regeneração pelo amor da amada. A moça, porém, morre de uma enfermidade e o cangaceiro acaba preso e enforcado na prisão. Bom, Franklin Távora, ele traz um mérito de um regionalismo mais documental e coerente, né, com a realidade vivida pelas regiões retratadas. Fala do resgate dos costumes, das tradições, da linguagem, e de um outro lado, a percepção de uma falta aguda de imaginação, de uma ausência de senso crítico, de ser menos romancista que historiador, cronista. Ele é conhecido como o precursor de uma nova forma de representação desse modo de ser local, dessa redescoberta das sociedades do rincão, dos rincões, né? A escolha de cenário por parte de Távora também colabora para o maior vigor de sua obra, o Nordeste, inaugurando com isso o chamado Ciclo do Norte. Dessa forma, o autor ele fica conhecido como o primeiro romancista do Nordeste e torna-se um precursor de um movimento na literatura brasileira que dará frutos lá no início do século XX, com a prosa de Euclides da Cunha, que escreve o famoso livro Os Sertões, e da chamada Geração de 30, que nós temos Graciliano Ramos, José Lins do Rego, Raquel de Queiroz, entre outros. O regionalismo de Franklin Távora, ele tem 3 elementos, que é a presença de uma paisagem e espaço que condiciona a vida das pessoas daquele lugar. Um forte orgulho e respeito pela história do nordestino brasileiro, dando ênfase tanto às rebeliões de independências ocorridas na região, quanto à produção de cana-de-açúcar. E, por fim, a crença de que a verdadeira literatura adivinha do Nordeste brasileiro, por condensar, assim, os principais elementos e problemas nacionais.